Salomão era um homem muito sábio. Em toda a sua sabedoria, ele começou a observar a natureza, a vida. E ele começou a perceber que existia em todas as coisas, na natureza, na biologia, na botânica, no corpo humano, na própria mente humana, existiam traços e marcas da divindade. E ele, com toda a sua sabedoria, ele falava: meu Deus, eu não consigo entender todas as coisas. Então, quando ele fala que a glória de Deus é encobrir as coisas, na verdade ele está dizendo: Deus, tu és tão tremendo e tão grandioso, que com toda a minha sabedoria eu não consigo entender tudo que o Senhor tem feito. Mas ele, da mesma maneira que ele engrandece a Deus ao dizer: a glória de Deus é criar coisas excepcionais, que ninguém, que nenhum homem pode entender. A glória dos reis, dos que lideram, dos que estão colocados em posição de liderança, é de esquadrinhar, é de entender, é de compreender. Querido, o conhecimento é um dos instrumentos mais poderosos para se conquistar, para se abrir portas. Amém ou não? Uma pessoa que se destaca numa área por conhecer algo que a maioria não conhece, é alguém que é honrado, as portas se abrem. E eu quero profetizar na vida de cada um de vocês que estão debaixo da égide de uma igreja cuja a unção é palavra viva, um espírito de sabedoria e de revelação e de entendimento. Deus os levantará e os fará brilhar a luz de Cristo neste mundo de trevas. Eu profetizo sobre a vida de vocês que vocês irão muito além do que sonharam, porque Deus haverá de revelar todos os seus tesouros escondidos para aqueles que o amam. Amém ou não? E para estes a quem Deus revela os seus segredos, se tornam reis e sacerdotes. Amém? O que é um código? É uma sequência lógica, que num primeiro momento é criado para encriptar, para esconder verdades. Mas para aqueles que têm acesso a esse código, portas se abrem. Quando você cria um código, uma senha para o seu e-mail, esta senha abre portas para que você ou qualquer pessoa que tenha essa senha entre nos seus e-mails, leia a sua correspondência. Sim ou não? O que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia tem os seus códigos. Deus, ao escrever através de tantos homens diferentes num período de praticamente 1500 anos, tinha um propósito de revelar a si mesmo aos homens e revelar o seu propósito, a sua vontade para a raça humana. Acontece que estes códigos, eles vão sendo compreendidos no momento em que Deus traz a revelação. E uma vez que uma pessoa descobre algo, aquilo se torna algo tremendo. Ainda hoje, Deus está revelando que a sua palavra é uma palavra de mistérios revelados para aqueles que o buscam. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: você está preparado? Deus vai te revelar hoje alguns códigos importantíssimos que vão mudar o teu coração em nome de Jesus. Profetiza na vida do teu irmão: você não será mais o mesmo, porque a palavra viva do Senhor atravessará a sua alma, irá até o mais profundo do teu ser, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Diga: eu creio. Existem muitos mistérios, eu quero apresentar alguns, para depois trazer o texto sobre o qual eu quero refletir.
Primeiro mistério que eu quero trazer para vocês é o mistério de Matusalém. E eu quero começar, já que eu estou falando de mistérios, com um enigma. Quem sabe qual é o homem mais velho da Bíblia, que já viveu mais? Matusalém. Quantos anos ele viveu? 969 anos. Aí vai o enigma. Quem estava aqui no culto das 5 não pode responder. Se Matusalém é o homem mais velho, que viveu mais nesse mundo, como é possível ele ter morrido antes do seu pai? Entenderam a pergunta ou não? Se ele foi o homem que mais viveu, ninguém viveu mais que ele, como ele pode ter morrido antes do seu pai? Não é que ele ressuscitou. Na verdade, Matusalém foi filho de Enoque. E Enoque não morreu, foi arrebatado. Essa é a razão porque ele morreu antes do seu pai. Mas Matusalém, na verdade, ele nasceu quando Enoque fez 65 anos de idade. Enoque foi um homem normal, deve ter vivido uma vida normal. Mas quando ele tinha 65 anos, ele foi transformado. E a Bíblia diz que a partir daí, ele viveu 300 anos com Deus. E um dia ele estava tão próximo de Deus, andando tão perto de Deus, com tanta comunhão, intimidade, que Deus deve ter virado para ele e falar: Enoque, você está tão pertinho de mim, vamos fazer um negócio? Vem para cá, deixa para lá aquele mundo que você vem viver comigo. E foi arrebatado. A Bíblia diz que ele sumiu, sem morrer. O que será que aconteceu na vida de Enoque? Que revelação é essa que ele teve? O filho que ele teve, ele deu o nome de Matusalém. Matusalém significa sua morte trará. Deus revelou a Enoque que quando seu filho morresse, viria o juízo sobre a terra. No ano em que Matusalém morreu, o dilúvio veio. Queridos, 4 gerações Deus avisou que o juízo viria. Deus é longânimo. E a paciência de Deus, Deus fez com que este homem, cujo nome revelava que Deus haveria de trazer juízo sobre a terra, fosse o homem que mais vivesse na terra, só para que Deus deixasse claro: eu não quero acabar com ninguém. Meu propósito é trazer vida e não morte, mas vocês têm que se arrepender. E durante 4 gerações, Deus esperou o arrependimento dos homens. E não houve. Quando Matusalém morre, o dilúvio vem. Mas eu quero que vocês entendam que por trás desse código tem muito mais do que isso. Enoque foi um homem que foi arrebatado sem passar pelo dilúvio, que é o juízo de Deus. Muitos teólogos acreditam que Enoque representa a igreja que vai ser arrebatada antes do juízo que virá sobre toda a terra. Então aqui nós temos o primeiro código, em que Deus permite que uma pessoa tenha um nome que aponta para uma revelação tremenda. Eu imagino como as pessoas que sabiam o que Deus revelou para Enoque olhavam para Matusalém. O menino tinha um resfriado, todo mundo já dobrava o joelho para confessar pecado. Se ele morrer, o juízo veio, eu tenho que estar bem com Deus. Deixa eu mostrar um pouquinho mais deste código da Bíblia, um dos códigos da Bíblia, que é, de fato, o dilúvio de Noé. Mas antes de falar do dilúvio propriamente, eu quero ler a genealogia de Gênesis capítulo 5, que começa com Adão e termina com Noé. Essa genealogia é aquele tipo de coisa que você está lendo na Bíblia, né? Aí de repente você chega em Gênesis 5 e você fala: meu Deus,
Esse monte de nomes aqui, chato ler, né? Então aí você dá uma pulada, pula a página. Você já fez isso? Você vai lendo a Bíblia, chega lá e fala, nossa, esse monte de genealogia eu não vou ler não. Eu vou pular. Aí depois fala, eu li a Bíblia inteira. Não, tem que ler a genealogia também. Mas essa genealogia, Deus mandou relatar todos os homens que nasceram de Adão até Noé. Adão gerou a Sete, que gerou a Enos, que gerou a Quenã, que gerou a Malalel, que gerou a Jared, que gerou a Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Quando você conhece o significado dos nomes, forma uma frase embaixo. Na verdade, essa genealogia é uma profecia encriptada, codificada. Uma profecia de quem? Vocês vão entender. Adão significa homem. Quando Deus criou o homem, Ele fez o homem do barro. Barro no hebraico é Adamá. Eu criei o homem do Adamá, então ele é Adam, homem. Homem veio do barro. Adão significa homem. Sete significa apontado. Enos significa frágil, mortal. Quenã, tristeza. Mahalalel significa o Deus louvado ou o Deus bendito. Jared vem do verbo yarad, que significa descer, descerá. Enoque significa o que ensina, o que está ensinando. Matusalém ou Matushalar, Shalar, a sua morte trará. Lameque é desespero. E Noé, ou Nar, é descanso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ao homem foi apontado mortalidade e tristeza. Aconteceu isso quando? Depois do pecado. Pode responder, viu gente? Mas o Deus bendito descerá. Quem desceu? Quem é o Deus bendito que desceu? Jesus. Ensinando que sua morte trará. A morte de quem? Trará o quê? Desespero e conforto. Espera lá. Como assim? Desespero para quem? Para quem não crê. Conforto para quem? Para quem crê. Pergunta para a tua pessoa do teu lado. Você crê que Jesus morreu no teu lugar? Então Deus não te destinou para o desespero. Deus te destinou para o conforto. Glória a Deus. Isso é tão claro que Deus está falando através dessa genealogia, que assim que o homem cai, ele já planeja trazer a salvação e o descanso. Por isso que Noé, cujo nome é Noar, significa descanso, foi livre do dilúvio na arca que representa Cristo. Quando a arca foi descendo porque as águas foram baixando, a arca desceu num monte chamado Ararat. Queridos, imaginem, muitas montanhas. Deus fez com que ela descesse num monte chamado Ararat. No hebraico, Arar significa maldição. Se você tem um dicionário hebraico, você vai ver que Ararat significa maldição revertida. Quando a arca desceu no monte, Deus falou, a maldição foi revertida. Noé, você pode começar uma nova vida, e eu tenho algo novo para você. Amém ou não? Glória a Deus, veja que coisa tremenda. Mas você vai dizer, mas pastor, o que isso tem a ver com Jesus? Porque você diz que quem desceu foi Deus, e que ele desceu para ensinar que a sua morte trará para uns o desespero, e para outros o descanso. Explica isso melhor. Então vamos continuar. Vamos para o terceiro enigma, ou código da Bíblia. Primeira pergunta, quando o dilúvio acabou? Leia lá Gênesis capítulo 8, versículo 4. Que diz a Bíblia? No dia 17, que dia mesmo? Que dia mesmo? Para você nunca esquecer, que dia mesmo? 17. Do 7º mês, de que mês? Quando a arca desceu no dia 17, de que mês?
do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, que significa a maldição foi revertida. Agora, que dia é esse? Para a gente entender, nós temos que conhecer que os judeus têm 2 calendários: o calendário civil e o calendário religioso. Por favor, coloque lá. Do lado esquerdo, lá em cima, está escrito calendário civil, e tem um GN, ali é Gênesis. Bom, ele diz que a arca pousou no 7º mês. Esse 7º mês do calendário civil de Gênesis. Por que eles têm esse calendário? Porque o judeu acredita que no primeiro dia que Deus fez Adão e Eva, ele começou a contar. E a tradição rabínica diz que este dia é o dia do ano novo. Em Israel tem um nome, chama Rosh Hashanah. Já ouviu falar disso? Rosh Hashanah quer dizer a cabeça do ano, o ano novo. Esse mês em Israel é chamado de Nisan, anteriormente, hoje é chamado de Aviv, porque Aviv no hebraico é primavera. Tel Aviv, por exemplo, é colina da primavera. Este mês ocorre sempre entre setembro e outubro. Este mês vai acontecer no dia 25 de setembro. Na verdade, na passagem, quando o sol se põe no dia 24, começa o Rosh Hashanah, que é o ano novo. E eles celebram o dia da criação de Adão e Eva. Calendário civil. Mas aconteceu uma coisa muito importante com a nação de Israel. Depois que eles ficaram 400 anos como escravos no Egito, Deus envia as pragas. 9 pragas não foram suficientes para que Faraó deixasse o povo ir. Deus envia a 10ª praga. Vocês se lembram de que praga é essa? A morte de quem? Dos primogênitos. E o povo de Israel recebe uma orientação: olha, para que os seus primogênitos não morram, vocês matem um cordeiro de 1 ano, puro, perfeito, sem defeito. E vocês peguem o seu sangue e passe nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte chegar e ele vir o sangue, ele vai passar sobre aquela casa e vai preservar a família que estiver lá dentro. No hebraico, passar sobre é pesar. É por isso que no inglês, quando você fala de Páscoa, tem 2 nomes. Tem Easter e tem Passover. Passover é passar sobre. Agora, Deus então lá em Êxodo capítulo 12, versículo 2, ele diz que esta data deveria ser também o início de um outro ano. Vamos ler lá? Este mês vos será o primeiro, o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Vocês estão entendendo? Deus está falando, olha, em Gênesis tem um calendário que começa com a criação de Adão. É o civil. Em Êxodo tem um outro calendário que começa com a Páscoa judaica. Amém ou não? Entenderam? A Páscoa aconteceu, portanto, no primeiro mês do calendário religioso, que coincide com o 7º mês do calendário civil. Ou seja, quem se lembra, eu acabei de falar, a Páscoa deveria ser celebrada em que dia do mês Nisan ou Aviv? Não, a Páscoa, 14º. Sim ou não? Ainda hoje, no 14º dia do mês de Aviv, que é por volta de março e abril, que é a Páscoa, o judeu reúne a família, matam o cordeiro, celebram a libertação do Egito. Amém ou não? Mas pastor, ele está ficando complicado. O que você quer dizer com isso tudo? Voltando lá, quando que a arca pousou no Monte Ararat? No dia 17 do 7º mês. Olha para o teu irmão e diga: 17º dia de Aviv. Diga: a Páscoa acontece no 14º dia do mesmo mês Aviv.
Quantos dias Jesus ficou na sepultura? 14 mais 3? 17. Qual é o código e a revelação? O dia que a arca de Noé pousou num monte chamado Maldição Revertida, é o aniversário antecipado de 2400 anos da ressurreição de Jesus. Deus estava querendo dizer: Noé é só um tipo daquele que realmente vai reverter a maldição e vai dar àquele que nele crê o direito de começar uma vida nova e ter descanso e não estar debaixo de maldição. Amém ou não? Quantos podem aplaudir, dizer glória a Deus? Agora, quando você olha para um negócio desse e fala: não é possível, tem que ter a mão de Deus aqui. Ninguém vai me convencer que rabinos do passado inventaram essa história para falar de alguém que eles não creem. Vou escrever uma genealogia que vai se aplicar a Jesus, mas eu não creio nele. Deus está por detrás de todas as coisas, querido. Você está me entendendo? Ainda que os homens se levantem, que os impérios, que os reinos, que os dominadores se levantem, eles não são nada diante de Deus que está sentado no trono e que olha para os homens, e para aqueles que o afrontam ele se ri, e para aqueles que nele creem ele diz: fiquem seguros, porque do mesmo jeito que eu livrei Noé e ele passou pelo dilúvio e não foi destruído, aquele que crê em mim, no dia da ressurreição do meu filho, eu estabeleci uma nova vida para todo aquele que nele crê. Amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado: você é do tipo de Noé, do tipo que não é destruído pelo juízo, do tipo que descansa e começa uma nova vida. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma salva de palmas para o Rei Jesus. Não é tremendo, meu irmão? 2400 anos antes de Jesus ressuscitar, Deus escolheu uma montanha, falou assim: essa montanha que chama montanha, a maldição revertida, vai ser o lugar onde eu vou fazer a arca de Noé pousar. No dia 2400 anos, no dia antecipado da ressurreição de Jesus. Porque, querido, se Jesus tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, então a nossa fé era vazia. Porque a morte de Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, mas a sua ressurreição é a garantia da vitória sobre o maior algoz da humanidade, que é a morte. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: ainda que você morra, você viverá. E no momento que você fechar os olhos aqui, instantaneamente você estará entrando numa nova dimensão, onde não tem choro, não tem dor, não tem tristeza, não tem enfermidade, não tem morte, onde o Rei dos Reis vai te esperar de braços abertos e dizer: vinde bendito do meu Pai, foste fiel no pouco e no muito vos colocarei. Aleluia, aplauda o Senhor, diga: eu creio, a palavra do Senhor é o código da Bíblia. Amém ou não? É tremendo. Todas essas coisas, é por isso que Salomão, ele percebeu, quanto mais sábio a gente fica, mais a gente percebe a nossa incapacidade de entender todas as coisas. É por isso que ele chegou à conclusão e falou: olha, a glória de Deus é ser tão tremendo que ele não pode ser compreendido. Mas a glória dos reis, daqueles que crescem, que se levantam, que se destacam, é entender as coisas. Hoje você recebeu uma revelação de que Deus estava tão preocupado em te livrar da morte, em te dar uma segunda oportunidade, que Ele de propósito fez Noé
parar com a sua arca num monte cujo nome significa maldição revertida. E quando Noé pisou na terra e começou uma nova vida, na verdade, ele estava apontando para todos aqueles que creriam na morte e na ressurreição de Jesus, e que por isso tem uma nova vida. O passado já foi sepultado. Diga para a pessoa ao teu lado: não fica remoendo o passado. Diga: joga na cruz. Diga: está tudo pago, está tudo perdoado. Diga: descanse na promessa do Senhor. Querido, você não tem que ficar ansioso com o futuro, não tem que esquentar a moringa. Jesus já preparou todas as coisas para o seu povo, amém ou não? Um próximo código que eu quero apresentar para vocês, falar rapidamente, porque ainda quero falar de um texto de Paulo que é tremendo. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, eles acamparam no deserto, e a primeira coisa que Deus manda que Moisés construísse era o tabernáculo. E o tabernáculo, eu já falei para vocês aqui, era uma tenda na qual Deus habitava. E Deus, imagine, 2 milhões de homens, portanto devia ter pelo menos 5 milhões de pessoas no deserto. Eles não podiam escolher onde eles iam ficar. Deus ordenou, falou: tais tribos ficam daqui, tais tribos ficam aqui, todas em torno do tabernáculo. Deus orientou Moisés, e Moisés disse: olha, vocês fiquem aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui. E o tabernáculo no meio. Quando Moisés subia no Monte Sinai, vejam o que ele enxergou. Queridos, do Monte Sinai, Moisés enxergou o tabernáculo, que é aquilo em amarelo, e as tribos dispostas desse jeito. Com o que parece? Ah, cruz. A primeira, sabe onde eu vi isso? Uma das primeiras vezes que eu fui a Israel, eu comprei um livro dos rabinos, explicando como era o tabernáculo no deserto e o templo depois. Eu vi uma foto parecida com essa. Eu falei: meu Deus, será que eu estou ficando louco ou isso parece a cruz? Os próprios judeus fizeram esse desenho. Não esse especificamente, mas naquele livro. Jesus é o tabernáculo. Quando ele nasceu, João diz assim: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Quem é o tabernáculo de Deus no meio dos homens? Diga: Jesus. As tribos de Israel estavam dispostas, as 12 tribos. Esses 4 animais, na verdade, são estandartes de 4 das principais tribos: um boi, um leão, um homem e uma águia. Mas o que isso tem a nos dizer? Saibam vocês que o querubim que guardava a presença de Deus, a Bíblia descreve que ele tem 4 faces: de touro, de boi, de homem e de águia. O que isso quer dizer? Quando João no Apocalipse vê a sala do trono, ele vê 4 seres viventes, 4 criaturas diferentes, e cada uma delas tem as mesmas 4 faces. Olha para o teu irmão do lado e diga: o que isso representa? Mais uma vez, quem é o tabernáculo? O que fala da cruz? Jesus. Os teólogos dizem que esses 4 animais são as 4 facetas de Jesus Cristo apresentada nos evangelhos. Mateus escreveu para o povo judeu. O povo judeu esperava um rei, o Messias. E a profecia dizia que o Messias que viria era o leão da tribo de Judá. Marcos foi escrito para os romanos. Os romanos não entendiam nada de teologia, o que eles entendiam era de prática. Então, quando Pedro relata para João Marcos, para que ele escreva o que Jesus fez, há uma característica clara no livro de Marcos. O livro de Marcos sempre diz, toda vez que Jesus ia curar alguém, diz: imediatamente foi curado.
mostrando a capacidade de Jesus de operar coisas que ninguém operou, para que o romano pudesse crer que ele era o Filho de Deus. Para Marcos, Jesus é apresentado como o servo de Deus. Diga, para Mateus, o rei, o leão da tribo de Judá. Para Marcos, diga, o servo, o boi, que é um animal que trabalha, que opera. Lucas escreveu para os gregos. Os gregos queriam sabedoria, inteligência. Os gregos tinham o ideal do homem perfeito. O Adonis, a figura do homem perfeito. E no livro de Lucas, mais do que em qualquer outro, Jesus é visto como o filho do homem. Diga assim, Jesus é rei, Jesus é servo, Jesus é o filho do homem. E em Marcos, desculpe, em João, o apóstolo descreve a Jesus como filho de Deus. Quem é a águia? É o pássaro que voa alto, soberano. E em Israel, a águia sempre se referia ao Espírito de Deus. Quem é o Cristo que nós servimos? Ele é Deus, Ele é homem, Ele é servo e Ele é rei. Ele é Deus e o Criador de todas as coisas. Ele é homem porque o homem se fez para ser semelhante a nós. Ele é o boi que nos serviu e como servo foi até a morte para nos salvar. Mas Ele é o Filho de Deus, o ungido, o Messias. Glória a Deus. Tudo isto aponta para Jesus. Agora eu quero que você entenda o que isso tem a ver comigo. Por que eu preciso saber desse monte de coisa? Meu querido, às vezes você está preocupado com a conta que você tem que pagar daqui uma semana. Aí fica com dor de estômago. Está com medo, houve uma notícia na tua empresa que vão passar o rodo e você vai perder o emprego. Liga a televisão e diz que a economia vai mal. E você, empresário, fala, minha empresa vai passar mal. O Senhor me mandou dizer para você, querido, se eu governo todas as coisas, se eu faço com que todas as coisas aconteçam do jeito que eu quero, na hora que eu quero, eu não vou cuidar de você. Amém ou não? Querido, a tua vida não está entregue ao ermo, ao acaso, à sorte, às evidências humanas. E Paulo entendeu esta palavra quando escreve aos Efésios no capítulo 1, versos 7 a 12, eu quero ler com vocês. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Diga para a pessoa ao teu lado, Deus tem graça para a tua vida. Diga, e abundante, e é rica. E ele diz mais, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Diz assim, a vontade de Deus, durante muitos anos, estava em código, era um mistério, mas ela foi desvendada, segundo o seu beneplácito, ou seja, do jeito que Ele quis, que propusera em Cristo, em quem, meu irmão? Diga, Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus quanto as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Olha para o teu irmão do lado e diga assim, você é a herança que Deus deixou para Jesus. Você está me entendendo, meu irmão? Você não é qualquer porcaria. O Deus dos céus disse assim, eu vou dar para o meu filho uma herança. E essa herança são vocês. Queridos, a Bíblia diz que os anjos, que são seres perfeitos, que nunca pecaram, eles nos olham e não entendem. Como é que Deus pegou esse bando de pecadores e nos colocou acima dos anjos?
Porque, meu irmão, os anjos hoje, eles servem o povo de Deus. E um dia nós vamos chegar nos céus, e os anjos vão cantar e glorificar a Elohim, porque eles são criatura de Deus. Mas eles vão olhar para nós e eles vão dizer, eles são filhos de Javé. Porque Javé é o Deus redentor. Eles não nos entendem. Deus me mandou te dizer, você é herança de Deus para o seu filho Jesus. Você não é qualquer porcaria não. Glória a Deus, aplauda o Senhor, diga eu creio. E ele diz, no qual também fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Não é quase tudo não. Conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Diga para o teu irmão do lado, Deus escolheu fazer você motivo de louvor para Deus, para Jesus. Quem somos esses? Somos nós, os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Você está me entendendo ou não? O texto diz que estas coisas aconteceriam na plenitude dos tempos. Como é que é plenitude? Você já comeu, por exemplo, uma banana verde, bem verde, aquela que você olha a casca, está verdinha. Você come, ela puxa tudo, né? Não dá para engolir. Mas quando a banana amadurece, como é gostoso. Você já comeu manga muito verde? De vez até gostosa, mas aquela verdona mesmo. Não dá. Mas quando ela vai amadurecendo e começa a ficar, nossa, está até suculenta, que minha boca está cheia d'água. É fome, irmãos. Plenitude dos tempos é isso, é quando o tempo chega na hora certa para que Deus faça acontecer. E essa é a explicação para que você entenda a plenitude do tempo. Deus, quando chama um povo, Ele chama um povo e faz desse povo Israel o seu povo. Acontece que esse povo falava uma língua que a grande parte do mundo não falava. E Deus, como Ele controla todas as coisas, impérios se levantaram. Parece que na história Israel era sempre coadjuvante, mas não era coadjuvante. Na verdade Israel era o protagonista. Mas se levantaram os egípcios e subjugaram Israel. Vieram em seguida os assírios, subjugaram Israel. Vieram depois os babilônios, subjugaram Israel. Vieram depois os persas, dominaram Israel. Depois dos persas vieram os gregos. E Alexandre o Grande, em 12 anos, conquista o mundo da sua época. Morre com 32 anos de idade e o seu reino é dividido entre 4 dos seus generais que vão disputar essa guerra. Mas a verdade é que eles ocuparam um papel extraordinário na história. Eles helenizaram, eles aculturaram o mundo. O mundo, depois dos gregos, passou a falar grego, a ter a cultura dos gregos. Até os romanos que vieram depois foram influenciados pela cultura deles. Os deuses gregos tinham os nomes diferentes entre os romanos, mas eram os mesmos. Por que eu estou falando isso? Porque os gregos contribuíram com o mundo com a língua. O Império Romano, quando dominou, ele construiu estradas por todo o Império. E ele estabeleceu a chamada Pax Romana. Já ouviu falar da Pax Romana? A Pax Romana era uma garantia que o Império dava para qualquer viajante que viajasse nas suas estradas, viajasse em segurança, sem medo de ser assaltado. Por que eu estou dizendo isso? Os judeus que foram enviados, expulsos da Palestina e foram para o Egito, em Alexandria, passaram os anos e deixaram de falar hebraico e ler hebraico. Mas eles queriam continuar lendo a Bíblia. Então, 72 anciãos, escribas,
traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. E essa versão se chamou a Septuaginta. Aí o mundo estava pronto para receber o Messias. A plenitude chegou. Porque aí Jesus veio, morreu, ressuscitou, e os crentes saíam andando pelas estradas romanas em segurança, com um exemplar da Bíblia Septuaginta, pregando para todas as nações, para sírios, para persas, para todos os povos entendiam na língua grega que o Messias havia chegado. Se chegasse antes, a mensagem morreria. Se chegasse depois, teria passado o tempo. Deus controlou, e a Bíblia diz, Paulo entendeu isso. Ele falou, Deus fez convergir todas as estradas da história, da filosofia, na pessoa de Jesus, no tempo que Ele decidiu. E fez de Jesus o Senhor e Salvador da humanidade. E fez de nós a sua herança. Tem muita gente que quer receber herança. Eu acho que melhor do que receber herança é ser herança. Você vai andar no céu, você vai estufar o peito e vai dizer, eu sou herança. Está vendo o rei ali? Eu sou dele. Eu sou herança dele. Deus me deu para ele, ele é meu, eu sou dele. É lei ou não, querido? Glória a Deus. É por isso que o diabo odeia a igreja. Porque ele olha para você e fala, tem uma marca sobre essa vida. E queridos, a Bíblia diz que quando Jesus foi para o Pai, Ele enviou o Espírito Santo que veio e selou os crentes. E a Bíblia diz, vós fostes selados pelo Santo Espírito da promessa para o dia da redenção. Quando o inimigo olha para você, ele quer te destruir. Aí ele vê um selo, uma marca na tua testa, diz, essa é propriedade de Jesus Cristo. E a garantia disso é que o Espírito Santo continua na tua vida, selando, protegendo, blindando, ungindo, até o dia da redenção, meu querido. E quando a trombeta tocar, a igreja vai subir, porque está selada pelo Santo Espírito da promessa. Aplauda, Senhor, diga eu creio. Porque estáis ansiosos do que a vez de vestir, do que a vez de comer. Nem olhai os lírios do campo, os passarinhos, não plantam e nem semeiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Queridos, o inimigo quer roubar a nossa paz, quer nos encher de temor e de ansiedade. Mas o Senhor me mandou dizer para você, Ele está no controle. Nada escapa à soberania de Deus. Está me entendendo? Os anos dessa vida vão passar muito rápido. Logo, logo nós estaremos na presença do Senhor. Por isso, é tempo de você dizer, sei viver no pouco e sei viver no muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso você tem que ser capaz de dizer, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da tua família, o Senhor cuida da tua vida, da tua saúde, da tua vida profissional. Deus permite que você passe por abalos e as lutas da vida são para te fortalecer. Mas querido, Ele está presente na tua história. Todas as coisas convergem para Jesus. Olha para a pessoa do teu lado e diga, você acha que você caiu aqui de paraquedas? Às vezes a gente fala, como é que eu me converti? Como é que aconteceu, querido? Lá na eternidade, Deus falou, vai acontecer assim, assim, assim e assim. Tem gente aqui que fugiu de tudo quanto é jeito e topou com Ele. Porque é assim que Deus faz. E até quando você se rendeu a Ele. Jesus certa vez olhou para os discípulos e falou, não foram vocês que me buscaram. Fui eu que busquei vocês. Eu vos escolhi para que vades
e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Sem mim nada podeis fazer. Está entendendo, meu querido? Há um nome que está escrito no livro da vida, que é o seu nome. E Paulo entendeu essa grandeza e diz: nós fomos feitos herança, predestinados pelo Senhor, para louvor e glória do seu nome. Amém? Hoje é noite de você se render a esse Deus soberano. Eu não sei você, mas me dá uma segurança saber que Ele cuida de mim, que nem galinha cuida dos seus pintinhos. Só que eu vou dizer uma coisa: as asas do Papai do céu são poderosas. Se Ele der uma batidinha assim, vai a ventania, demônio vai pular para tudo quanto é lado. Se Ele der uma piscadinha no chão, vai tremer o chão, e os céus vão todos para debaixo das suas asas. Você pode dizer: eu recebo esta palavra que o Senhor tem para a minha vida, eu creio em nome de Jesus. Eu quero terminar essa palavra te dizendo: você não está só. As lutas da sua vida não estão escondidas do nosso Senhor. Até as nossas lutas têm a ver com o seu propósito. Hoje, nesse momento que estamos falando, cristãos estão morrendo. Queridos, você vai para o livro de Apocalipse, você vê lá, quem são estes com vestes brancas? São os que lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Morreram por causa da sua fé. Eu espero que Deus não me dê esse privilégio. Mas se tiver que acontecer, eu não vou negar o meu Senhor. Amém? Você está pronto para isso? Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas eu confesso para você, há controvérsias. Então esteja preparado. Porque se você um dia tiver que entregar a sua vida por causa de Jesus, você está pronto? Quantos estão prontos aqui? Porque não vai ter esse negócio de dizer: não, eu vou negar de brincadeira. Não, querido, negou. Mas Deus é tão fiel, que muitos hoje que morrem no Irã, pessoas estão sendo levadas, esse grupo ISIS, né? Islamic State in Iraq and Syria, Estado Islâmico em Iraque e Síria, eles proclamam que vão fazer um califado que vai desde a Espanha, Andaluzia, até as fronteiras da China. Eles estão matando, irmãos, não é matando só cristãos, não. Eles matam cristãos, eles matam os árabes, eles matam todo mundo que discorda deles. E hoje, a situação é assim: ou você aceita o Islã do jeito que nós estamos te falando, ou você vai morrer. E muitos estão morrendo. Se você quer ver, escreve no YouTube ISIS. Você vai ver os vídeos cruéis e abertos do que está acontecendo. Crentes árabes que são muçulmanos, mas de uma outra, talvez sejam xiitas e não sunitas, talvez sejam sunitas que creem de um modo diferente. Ou seja, tem gente morrendo pela sua fé. E você e eu estamos aqui nesse país vivendo em liberdade. Quantos aqui querem agradecer a Deus por esse privilégio? A gente pode celebrar os 25 anos da igreja, louvar a Deus, pregar a palavra, e você pode receber essa palavra e estar num lugar em liberdade. Use desta liberdade para ser levantado como um arauto da cruz. Amém? Não deixe o diabo roubar a tua alegria. Não deixe o inimigo roubar a tua satisfação de ser crente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E a palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus é mais do que vencedor. Feche os seus olhos.
desde os primórdios, desde que o homem caiu, Deus começou a se revelar para a humanidade. Começou com um homem, Abraão, alcançou a sua família e fez dele uma nação, Israel. E na plenitude dos tempos, através da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó, Israel, nasceu o Messias, o Senhor do universo. E apesar dele ser o criador e o sustentador de todo o universo, ele te chama pelo nome. Ele te fez seu discípulo, seu amigo. Te salvou, te redimiu. E tem um grande plano para você. Ele prometeu para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-lo teria dito. Eu vou para o Pai, mas voltarei para vós outros. E quando eu vos levar, onde eu estiver, vós estareis comigo. Pai querido, Deus Santíssimo, nós nos prostramos diante da Tua majestade e nos prostramos diante da Tua glória, do Teu poder, em temor, em tremor, ao mesmo tempo que nos alegramos porque podemos entrar na Tua presença como um filhinho entra e senta no colo do Pai. Obrigado, Senhor, pela marca, pelo selo, pela propriedade que somos do Senhor, entregues ao nosso Rei Jesus. E hoje eu venho interceder por esse povo aqui. Eu venho interceder para que haja espírito de revelação, para que haja entendimento, para que haja libertação, para que o teu povo, Senhor, não ande amarrado pelas mentiras, os sofismas e o engano das trevas, mas para que o teu povo se levante como parte de um grande exército, o exército do fim, dos últimos dias, um povo cheio de entendimento e de discernimento, cheio de revelação, cheio da tua glória, um povo que galga os degraus da tua presença e pisa na cabeça da serpente. Eu oro, meu Deus, para que a tua obra seja no corpo, curando as enfermidades físicas, seja na alma, libertando de todos os pesos, as cadeias, dos abatidos, dos tristes, dos deprimidos, dos endemoniados, dos que estão cativos no pecado. Eu profetizo a palavra que é espada, para arrebentar os grilhões das trevas na vida deste exército. Que seja um exército que se levante na glória do Senhor, para louvor do nome do Altíssimo. Eu profetizo na vida desta igreja que a obra do diabo na vida de cada um não prosperará. Eu profetizo que o inimigo não vai desviar, que o inimigo não vai arrebatar nenhuma das suas ovelhas, mas eles vão até o fim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.